Bom dia, irmãos e irmãs. Mais um domingo de escola dominical e vamos à palavra de hoje. Alegando que não conseguiam entendê-lo e que não concordavam com sua forma de ensino, muitos discípulos de Jesus o abandonaram. Então, vendo a quantidade de pessoas que desistiram dele, Jesus perguntou aos 12: Vocês também querem me deixar? Pedro deu a resposta perfeita que representa aquilo que nós pensamos sobre estar com Jesus. Não queremos ir para lugar algum, pois apenas tu tens a palavra de vida eterna. Quando passamos pela maravilhosa experiência de ter um real encontro com Cristo, a maior certeza que temos é que jamais queremos nos separar dele. Afinal, o que poderia ser mais precioso do que Jesus? Nada, ninguém. Muitos começam uma caminhada com ele e também o abandonam, assim como estes discípulos. Ao trocarem Jesus por qualquer outra coisa ou pessoa, não compreendem de fato o seu valor. Eu sei que o estágio espiritual de cada pessoa é muito particular e também o coração de todos nós é um tipo de solo e a semente da palavra de Deus pode ter força para crescer. Porém, tudo passa pela nossa decisão de entrega. O quanto você está entregue a Jesus? Precisamos saber diferenciar vida com Deus de religiosidade. Um hábito religioso de ir à igreja ou qualquer outra coisa parecida não é suficiente para dizer sim para Jesus todos os dias. O resultado, mais cedo ou mais tarde, acabará sendo o abandono da fé. Quem conhece Jesus mesmo, quem o tem tatuado no seu coração e reconhece a vida que recebeu, não o deixa por nada. Então, irmãos, nesses tempos difíceis, é tempo da gente ir mais fundo com Jesus, buscar um real encontro com Deus, se aproximar de Cristo em orações, ler a Bíblia, que nós possamos não abandonar a nossa fé, que é o mais importante hoje em dia, nesse tempo que nós estamos vivendo. Então essa é a palavra e vamos orar. Senhor Deus, Pai, só Tu tens a palavra de vida eterna, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, que o Senhor nos ajude a guardar a nossa fé. Em o nome de Jesus, amém. Bom. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito.
Por que isso? Então, concluindo aqui o capítulo 6. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Então, o senhorio de Cristo se estende ao nosso corpo. E no mundo pagão, muitas pessoas se consideravam propriedade de algum Deus. Se consagravam a algum Deus. Nós somos consagrados a Jesus Cristo. O que ilustra isso é o versículo 20. Vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Em Roma, quando um escravo queria obter sua liberdade, a sua alforria, ele arranjava um jeito de juntar dinheiro. Ou ele fazia um bico para fora, ou ele recebia donativos, ele fazia alguma coisa para juntar dinheiro e levar a um templo. E lá, então, ele ia depositando em seu nome, fazia tipo assim, como se fosse uma poupança, né? Não tinha banco. Então, era o templo que era o local para juntar esse dinheiro. E quando ele alcançava, então, uma quantia correspondente a seu valor, ele, então, comprava a sua liberdade e passava a pertencer ao Deus daquele templo lá que ele frequentava. Então, um homem liberto era um homem que não pertencia mais aos homens, pertencia a um Deus, aos deuses. Então, a figura que Paulo emprega é exatamente isso, era do dia a dia da vida no Império Romano. Só que ele coloca aqui de uma outra forma. Nós éramos escravos do pecado e fomos comprados por Cristo. Como se deu essa compra? Por meio da sua vida sacrificada na cruz. Então é essa a figura que Paulo utiliza para, então, explicar a nossa situação e a situação do nosso corpo em relação a Jesus Cristo. Terminou, então, o capítulo 6, como eu tinha falado para vocês, era uma resposta de Paulo às colocações que tinham sido levadas, às informações que ele recebeu a partir de Chloe e de sua família, dos enviados que ela mandou a Éfeso para conversar com ele. Ele agora aproveita e começa, então, a responder uma carta que, ao que parece, já tinha sido enviada antes, e os estudiosos até especulam, né, se Paulo já estava escrevendo essa resposta, aquela carta, quando recebeu os enviados de Chloe. Então, ele acabou na carta agora respondendo primeiro a essas questões mais recentes, mais urgentes, mas responde também a questões colocadas anteriormente na carta que ele tinha recebido da igreja. Então, ele começa a tratar de alguns assuntos que a maior parte da carta é resposta, então, a essas dúvidas e a esses questionamentos. Então, ele começa falando da questão do casamento e celibato, divórcio, etc, etc. E ele já começa citando um trecho da carta. Ele diz assim: quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher? Digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Vamos, então, entender melhor o que Paulo quer
transmitir nesse texto, né, nessa primeira parte do capítulo 7. Então ele fala, né, que na carta, alguém lá, quem escreveu, disse, olha, é bom que o homem não toque em mulher. Então era um pessoal do grupo ascético, né, aquele que considerava o sexo uma coisa talvez inferior, impura, né? Então defendia, né, a castidade, o celibato, daquela forma assim, bem restritiva. E Paulo não concorda exatamente com esse ponto de vista, porque ele diz assim, digo que por causa da moralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem a seu próprio marido. Pronto. Então não tem nenhuma... Ele não glorifica a abstinência sexual como uma coisa superior. Não, pelo contrário, ele defende o casamento. Ele acha que o casamento é a melhor coisa. E uma coisa interessante também, aí já no versículo 3, né? Ele diz que o marido não é dono do seu próprio corpo e nem a esposa, mas que o corpo de um pertence ao outro. Né? Então ele apresenta, isso é muito interessante, uma visão bastante igualitária da relação conjugal. Em momento nenhum ele diz assim, olha, a mulher tem que atender o marido em qualquer momento, em qualquer circunstância. Né? A mulher tem que ser submissa aos desejos do marido. Ponto final. Não, não é isso que Paulo fala. Paulo fala de uma relação recíproca e igualitária. Então a mulher não é uma escrava sexual, uma escrava do desejo do marido. E nem o contrário também. Ele pressupõe no casamento uma relação de parceria igualitária entre os dois. Eu considero isso uma visão bastante avançada, porque, na realidade, hoje em dia, há quem pense o contrário. Há quem pense que a submissão da mulher ao marido ela é absoluta e defende isso com argumentos bíblicos, mas não em Paulo. Não é no Novo Testamento que você vai encontrar base para esse tipo de concepção, né, de pensamento. E outra coisa que ele fala, né, não se privem um ao outro, talvez por algum tempo, para oração. Então Paulo valoriza o relacionamento sexual prazeroso. Né? Ele diz, não se fiquem se abstendo um do outro, não. Pelo contrário, né? Tenham uma vida sexual prazerosa. E ele também não impõe nenhuma limitação, dizendo, olha, a relação sexual só pode servir para a procriação. Entendeu? O sexo, se não for para a procriação, ele é pecaminoso, ele é impuro. Porque Deus criou o sexo para a raça humana procriar, para os seres vivos procriarem. Não é bem isso que Paulo fala. Né? Paulo defende aqui a vida sexual do casal sem nenhum compromisso de procriação, pelo próprio prazer da relação. Então isso também a gente pode dizer que Paulo tem uma visão bastante avançada, porque muitos cristãos hoje defendem isso, que o sexo não, ele é unicamente para a procriação e, né, fora disso é uma coisa carnal, pecaminosa. Bom, Paulo fala também, gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Então, quando Paulo se tornou apóstolo, ele não estava casado. Ele achava bom isso, por quê? Porque ele viajava muito, porque ele estava sempre se envolvendo em confusão, sendo preso, sendo maltratado. Então, se ele fosse ter uma família para cuidar, não é?
com esse tipo de coisa ia ser um problema. Ele não ia poder dar assistência a uma família. Então, mesmo a uma esposa, né? Então ele assumiu esse celibato dele como parte da sua missão apostólica, não é? Provavelmente, ele, mais jovem, quando era fariseu, ele devia ter sido casado. Ele devia ter sido casado porque era o costume judaico, era quase que uma exigência, né, no judaísmo. Quem fosse líder, fariseu, saduceu, membro do sinédrio, sacerdote, etc., tinha que ser um homem casado. Uma exigência. Então, Paulo, muito provavelmente, foi casado. Mas, quando ele se converteu a Cristo, ele teve uma total ruptura com o mundo do judaísmo e, muito provavelmente, com a própria esposa, a família da esposa que ele tinha. Isso é uma especulação, mas ela é bem plausível, ela é bem provável, né? Porque imagino se ele fosse casado, como a família da esposa teria reagido à saída de Paulo do judaísmo. Ele era um homem perseguido pelos judeus, né? Então, muito provavelmente houve esse rompimento do seu casamento e ele não pensou em outra união, não quis retomar essa condição. Prosseguindo no capítulo 7. E aos solteiros e às viúvas, digo-lhes que seria bom que permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejo. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe que se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Recomendação, então, primeiramente aos solteiros e às viúvas, aqueles que não tinham cônjuges, né? É bom lembrar que no mundo bíblico, quando se fala de viúvas, muitas vezes está se falando de mulheres ainda jovens, por causa da mortalidade. Mortalidade por causa de guerras, de doenças, de acidentes, não é? Então, nós vemos, por exemplo, lá na história de Ruth, que tanto Ruth como Orfa, né, a outra Orfa, a outra nora de Noemi, as duas eram jovens ainda, né? E tanto que Ruth vai procurar um outro homem para se casar, né? Então, viúvas eram mulheres disponíveis para uma nova união, muitas vezes, né? Claro que havia as viúvas já de mais idade que não tinham esse projeto de se casarem novamente, mas muitas viúvas eram jovens. E quando não se casavam, muitas vezes elas ficavam abandonadas na estrutura familiar. A morte do marido, a família do ex-marido não assumia responsabilidade com ela. No judaísmo, havia a chamada lei do levirato,
Ou seja, quando uma mulher ficava viúva, os irmãos do falecido eram responsáveis, inclusive eram liberados para engravidar essas viúvas, para que a descendência do falecido fosse, né, perpetuada, né, e que ele tivesse, então, herdeiros, né? Então, a própria lei judaica, ela, no Antigo Testamento, ela prevê essa forma para manter a viúva dentro da estrutura familiar. Mas muitas vezes isso não acontecia, né? E as viúvas ficavam abandonadas mesmo, principalmente se elas não tinham filhos para lhe sustentar, né? E muitas, inclusive, recorriam à prostituição. Era comum também acontecer isso. Mas, então ele fala, né, que bom se continuassem sozinhas, mas se não conseguem se dominar, que se casem. Porque é melhor casar do que arder em desejos. Então, Paulo não defende o celibato como uma coisa, digamos assim, superior ao casamento, e nem defende que uma pessoa sofra por causa de uma abstinência sexual forçada. Ele recomenda que a pessoa se case e tenha uma vida sexual dentro do casamento. É a proposta de Paulo. Muita coisa que acontece nas igrejas e no mundo teriam sido, muitas coisas desagradáveis teriam sido evitadas se pessoas que precisavam se casar tivessem realmente se casado, em vez de sustentar uma abstinência sexual prolongada. Mas, então, a recomendação de Paulo é bem nesse sentido.